A gente vai começar aqui a nossa palestra, a nossa conversa de hoje, falando um pouco sobre o comportamento seguro para privacidade e proteção de dados. Agora sim está o slide aqui na tela de vocês, né? Então, o nosso tópico, o nosso tema de hoje é tratar sobre o comportamento seguro para privacidade e proteção de dados. A gente já está há alguns anos com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas até a mais do que a lei, independente da lei, o nosso objetivo é a privacidade, o tratamento adequado dos dados dos nossos clientes, colaboradores e a proteção de dados e a privacidade, né? O Divani trouxe vários exemplos interessantes de incidentes, de problemas que podem ocorrer no tratamento dos dados. Então isso é o que a gente vai conversar um pouquinho. Rapidamente a minha apresentação, sou Paulo Silva, doutor pela Federal de Santa Catarina, auditor líder 27001 e 27701, sócio-diretor da Tracker Segurança da Informação, onde estamos há mais de 15 anos no mercado, trabalhando com segurança, privacidade e proteção de dados. Também atuo com graduação e pós-graduação, docência sempre tudo na área de segurança da informação. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre segurança e privacidade, também pode nos procurar lá no LinkedIn e lá no YouTube, que são as nossas redes, né? Bom, feita essa rápida introdução, vamos direto ao nosso assunto, direto ao nosso ponto. Eu trouxe aqui 4 tópicos para a gente discutir aí nos próximos minutos, né? A gente vai falar um pouco sobre o tratamento dos dados pessoais. Então, a privacidade, a proteção de dados é exatamente isso. Nós temos em nossas mãos uma série de dados pessoais. Depois eu vou até falar dos identificados e identificáveis, né? E os destaques dos dados pessoais. Mas o grande ponto é o que fazemos com estes dados? Como tratamos os dados pessoais após a Lei Geral de Proteção de Dados? Quais os cuidados que a gente deve ter, um pouquinho do que a gente vai tratar. E aí a gente vai falar sobre os desafios para as empresas. Eu sempre digo que primeiro a empresa tem que fazer o seu papel junto aos seus colaboradores e é exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Hoje o Sistema S, ele está fazendo o seu papel, o seu trabalho de conscientização e disseminação. Então as empresas vão fazer o seu trabalho junto aos colaboradores e depois vem, muito importante, o papel de cada colaborador. Né? Hoje, acho que o Odivani comentou muito bem sobre isso, né? A segurança da informação, privacidade e proteção de dados não é uma responsabilidade exclusiva da tecnologia ou do compliance ou da integridade. É papel de cada colaborador a gente trabalhar a privacidade, a segurança e a proteção de dados. Por fim, quero falar um pouquinho sobre a tendência de futuros e a gente encerra aí a nossa conversa. Vamos entrar no primeiro tópico, o tratamento dos dados pessoais. E aí eu trouxe esse slide aqui para discutir um pouquinho com vocês, né? Como a informação era tratada antes da privacidade, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E eu coloquei esse era aqui em vermelho e entre aspas bem grandes, porque a gente tem muita dúvida se ela era tratada dessa maneira ou ainda está sendo tratada do jeito antigo. Isso é muito importante. E como a informação, 2 cenários aqui, né, está sendo tratada depois da LGPD, tá? Na verdade, como ela era tratada antes, de uma maneira muito... Eu trago uma palavra-chave aqui, que eu acho que resume tudo, e eu acho que vocês podem guardar e gravar essa palavra-chave. A informação, ela era tratada de uma maneira muito informal. A formalidade passa a ser uma palavra-chave, uma questão-chave aqui com a entrada da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, primeiro cenário aqui, como a informação era tratada antes da LGPD? Ela era tratada de uma maneira informal. E aí vamos pensar no nosso Excel básico, né? O Excelzinho lá, cheio de cadastro, cheio de nomes, de CPFs, de telefones, de e-mails. Aquilo tudo era muito informal, né? Joga o Excel para lá, joga o Excel para cá, cola num e-mail, né? O próprio Divani falou ali do exemplo muito bem colocado. Coloca num e-mail, manda para 10 remetentes, mas só 2 daqueles são necessários para aquela informação. Também em relação a fornecedores, partes externas, parceiros de negócio, né?
pega um Excel com um monte de dados, anexa no e-mail, manda para o fornecedor, mas será que o fornecedor precisa receber exatamente todas essas informações? Então a gente tem no cenário antigo, no era, né, como a informação era tratada, uma informalidade e eu diria até uma desatenção, chegando a um descuido com os dados. Né? E eu coloquei esse era porque a gente sabe que muitas empresas ainda estão vivendo no cenário anterior. Né? E agora vamos para o novo cenário, o cenário de privacidade e proteção pós Lei Geral de Proteção de Dados, que é como a informação, sim, está sendo tratada depois da Lei Geral de Proteção de Dados. Se antes eu tinha uma informalidade, né, e até assim uma abertura muito grande com o trânsito dos dados, agora no novo cenário é o inverso, eu passo a ter uma formalidade. Então eu tenho que ter um cuidado formal com os dados. O que significa isso traduzindo? Eu não posso fazer o que eu quiser com os dados. Tá? Então eu, Paulo, estou lá no meu dia a dia trabalhando. Eu acho que eu vou pegar esse Excel aqui e vou mandar para alguém. Eu acho que eu vou pegar esse doc aqui, esse documento, vou mandar para alguém. Quer ver um exemplo que eu sempre trago, bem ilustrativo? Na área de gestão de pessoas, de RH, a gestão dos currículos. Currículos são dados pessoais. O dono desses dados, que é o titular, que a gente fala na linguagem da lei, né, o proprietário dos dados, a pessoa dona dos dados, ela entrega os dados para a empresa para uma certa finalidade, com um certo objetivo. Então, um exemplo, eu, Paulo, vou levar lá os dados da empresa, o meu currículo, e vou entregar, mas eu tenho o objetivo de me aplicar para uma vaga, de candidatar a uma vaga. Okay? Esse é o objetivo do dono dos dados, do titular. E aí qual é a informalidade? Imagine um gestor de pessoas, um gestor de RH, um analista de seleção do processo seletivo, fala assim, puxa, eu tenho o currículo do Paulo aqui, né? Olha, a gente não vai contratar ele, mas eu acho que um colega meu lá na outra empresa, quem sabe pode querer contratar ele. Vou pegar o currículo do Paulo e vou mandar lá para outra empresa. Vazamento de dados potencial. Não quero também alarmar aqui, mas esse cenário que eu desenhei, ele já é um potencial vazamento de dados. Ele já é, no mínimo, o que a gente chama na lei de um tratamento irregular de dados. Então, olha só a formalidade que eu quero trazer para vocês, né? O Paulo entregou um currículo para a empresa com a intenção e objetivo de se candidatar a uma vaga. O analista da empresa, nesse exemplo hipotético, ilustrativo que eu estou trazendo para vocês, né? O analista da empresa resolve, por conta própria, pegar o currículo do Paulo e mandar para outra empresa, porque ele achou legal. E percebam aqui, o analista da empresa quer fazer um bem para a pessoa Paulo, para o candidato, né? Mas às vezes, mesmo você querendo ajudar, mesmo você querendo fazer o bem, você pode estar realizando um tratamento irregular, né, violando a Lei Geral de Proteção de Dados, executando um tratamento irregular de dados e prejudicando o dono dos dados. Então agora vem esse cenário de formalidade. Palavra-chave, pessoal, formalidade. Antes eu fazia o que eu queria com os dados, não tinha problema, né? Agora eu tenho que ter um tratamento muito mais formal. Tem uma história assim, né? Antes tudo era permitido. Isso é legal também de gravar, né? Antes tudo era permitido com os dados e o que era proibido tinha que estar escrito. Agora, no cenário de formalidade pós-LGPD, é o contrário. Eu quase posso dizer que tudo é proibido e o que está permitido tem que estar formalizado num processo da empresa, formalizado pela empresa, tá? Então, tá aqui o cenário. Era de uma maneira muito mais aberta e agora também uma coisa chave, uma questão chave para vocês levarem aqui na palestra. Não posso mais fazer o que eu quiser com os dados. Mas Paulo, puxa, se eu não posso mais fazer o que eu quiser com os dados, o que eu posso fazer? E aí vem uma questão que vai permear toda a nossa conversa aqui, toda a nossa palestra. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o que está estabelecido pela empresa.
estabelecido pelos processos de trabalho da empresa, mesmo que sejam processos informais. Tá? Quando eu falo processos de trabalho da empresa, pode estar escrito num POC, num POP, num procedimento operacional, mas pode ser aquele processo de trabalho não formalizado, implícito. Eu sempre brinco assim que todo mundo sabe qual é o seu trabalho. Né? O Paulo aqui, vamos pegar o André ou o Divani, né? A gente sabe qual é o nosso trabalho. Cara, o meu trabalho é eu pego aqui, faço o download, imprimo ali, cadastro lá e acabou. Então, seguir as orientações da empresa, formais e informais, explícitas e não explícitas, né? Seguir o procedimento padrão de trabalho da empresa já é meio caminho para estar dentro da legalidade. Quando é que eu começo a ter um alerta, a ter uma atenção? Eu falo assim sempre nas palestras, né? Primeiro acender uma luz amarela de alerta, depois acender uma luz vermelha de alerta, né? Quando é que eu tenho que começar a ter um cuidado? Quando eu saio da minha rotina no tratamento dos dados. Então é algo que eu não faço sempre, mas num caso excepcional, eu vou mandar os dados para alguém que nunca me pediu uma planilha está pedindo agora e eu vou ter que enviar. Então eu sempre falo, atenção, acenda uma luz amarela de alerta, um primeiro alerta, nos casos excepcionais de tratamento de dados, quando você vai fazer aquilo que foge da sua rotina, tá? Por causa da questão aqui da formalidade. Então isso é muito importante. Legal. Próxima questão aqui, ó, eu trouxe alguns destaques no tratamento de dados, né? Mas Paulo, vocês podem me perguntar o que envolve aí tudo? A lei geral, a privacidade e a proteção de dados envolve todos os dados pessoais identificados. Isso é padrão e básico, né? Identificado, eu chego na pessoa. Nome, aliás, eu já tenho a pessoa explicitamente ali, né? Nome, CPF, RG, telefone, foto, tudo eu chego na pessoa. Mas eu tenho não só isso, tá, pessoal? E aqui é um ponto que muita gente às vezes não atenta. A lei fala dos dados pessoais identificados ou identificáveis. É aquilo que não está explícito, mas me permite chegar em uma pessoa. Tá? Vou trazer alguns exemplos não tão triviais aqui. Por exemplo, uma placa de carro. Né? Ah, mas eu não sei de quem é o carro, eu não tenho o nome da pessoa, eu não tenho o CPF da pessoa, mas eu tenho a placa do carro. A placa do carro me permite chegar a uma pessoa, é um dado pessoal identificável. Às vezes até, esse é mais tranquilo, a foto. Ah, eu tenho a foto, mas eu não sei o nome da pessoa. Mas a foto é considerado também um dado, até às vezes identificado ou identificável, tá? Então, muito mais coisa é dado pessoal do que a gente imagina num primeiro momento, tá? Qualquer endereço, eu tenho lá a Rua das Flores, número 15. Pode ser um dado pessoal identificável, tá? Puxa, Paulo, mas o endereço ali eu não sei quem mora, mas eu chego na pessoa, se for a casa de alguém. O telefone, eu não sei de quem é o telefone, mas eu chego na pessoa, tá? Então, por padrão aí, considerem que muita coisa é dado pessoal. E aí a gente tem um destaque para o que está na lei chamado de dado sensível, tá? Dado sensível, tá lá o conceito na lei, mas é principalmente informação médica, biomédica, psicológica, religiosa, político-partidária, tá? Então tem uma série de... Esses são os principais, mas tem outros itens lá na lei. Principalmente questão médica, psicológica, religiosa, tá? Então o dado pessoal, isso é um conceito na lei, tá muito claro escrito lá na lei o que é esse conceito. E o dado pessoal sensível, a gente tem que ter um cuidado ainda maior, porque como o nome diz, ele é muito mais sensível para o seu proprietário, para o seu titular, ok? E aí eu trago como exemplo aqui a questão de saúde ocupacional e a NR1 que trata dos riscos ocupacionais. Então toda essa informação relacionada à saúde ocupacional, por exemplo, dos colaboradores, entra, né, nos cuidados com dados sensíveis. E aqui eu quero trazer um exemplo que eu vivenciei numa consultoria da Tracker, né, durante um projeto nosso de implantação de LGPD. A gente identificou, tem até dois exemplos aqui.
a gente identificou que qual era o procedimento da empresa. O colaborador ele ia fazer um exame médico, pegar um atestado, toda a parte de saúde ocupacional. O padrão da empresa, vejam só, talvez o pessoal que está aqui que é de área da saúde vai se assustar, né? Mas o padrão da empresa era, né, você pegar o seu atestado médico e entregar na recepção da empresa, tá? E a pessoa da recepção da empresa encaminharia para a área de saúde ocupacional. Olha o processo que essa empresa, trazendo o exemplo aqui, montou, né? Então o Paulo foi lá, pegou um afastamento, fez exames médicos. O processo que a empresa orientava era: pega teus exames médicos, entrega ali na recepção, né, no pessoal da recepção, aí a recepção entrega para a área médica. Pessoal, isso já é uma violação de tratamento dos dados sensíveis, porque vai ter acesso às informações médicas um colaborador que não precisa ter esse acesso. Tá? Então a pessoa da recepção já vai ali, puxa, mas o Paulo tem essa doença, o Paulo está fazendo esse tratamento, olha, o Paulo está tomando tais medicamentos, aí vai para o almoço, comenta com alguém, já vazou a informação, já vazou a privacidade daquele colaborador. Então um simples procedimento montado na empresa, e nesse caso foi a empresa que montou o procedimento irregular, né? O simples procedimento construído na empresa, ele já causou uma violação do tratamento dos dados. Tá? Já tinha gente acessando ali o dado que não precisava, a informação médica que não precisava ser acessada. Um outro exemplo que eu trago aqui de gestão de pessoas, de dado sensível, que a gente encontrou muito nas empresas durante as consultorias de implantação, foi a questão de questionar a religião do colaborador. Então a gente pegou muitos casos em que a empresa, trazendo exemplos que vocês podem extrapolar para a área de vocês, né? Eu estou trazendo aqui mais da área de gestão de pessoas, que é uma área que todo mundo conhece, mas vocês podem extrapolar essas mesmas ideias, esses mesmos princípios para a área de vocês, né? Qual é o primeiro princípio? Somente deve ter acesso à informação estritamente quem precisa para o seu tratamento, para a sua utilização, né? E o segundo caso que eu trago aqui é o caso da religião. A gente encontrou muitas situações em que a empresa, no processo seletivo, no currículo, questionava a religião do colaborador. Então, eu estou fazendo aqui o processo seletivo, peguei o currículo do Paulo, mas ou até lá no formulário já, né, de cadastramento para seleção, mas qual é a tua religião? E aí a gente questionava a empresa, puxa, por que vocês pedem a religião? Né? E aí vinha aquela resposta, a pergunta sempre teve ali, a gente não usa para nada, pergunta por perguntar, não tem um objetivo específico. De novo, Lei Geral de Proteção de Dados, princípio da necessidade. Toda informação coletada deve ter um propósito. Leve isso para o seu setor, para a sua área, né? Se você coleta uma informação, manuseia uma informação, e essa informação não tem uma necessidade de uso de tratamento, peça para tirar a informação, elimina ela. Tá? Então muitas empresas questionavam a religião, que é um dado sensível, classificado na lei, e não usavam para nada. Já é uma violação do princípio da necessidade, com dado sensível ainda. E outros questionavam, nos respondiam assim, Paulo, mas a gente pede para saber se a pessoa tem disponibilidade de trabalhar no sábado. Quero saber se é sabatista, se é adventista, alguma coisa assim. Tá? Então, o que a gente orientava? Não pergunta a religião, que é um dado sensível, né? Pergunta qual é a disponibilidade para trabalhar no sábado. Tá? Eu dei uma paradinha aqui porque veio uma mensagem na minha tela, mas eu consigo acompanhar pelo meu colega das Libras ali. Enquanto ele está gesticulando, eu sei que eu estou online e está tudo certo, né? O pessoal está me ouvindo bem, qualquer coisa me dá um feedback aí, ok? Beleza, pessoal? Dois casos então, né? O acesso, somente quem deve ter acesso, lembra lá das informações médicas entregues na recepção, já tinha um colaborador que não precisava ter acesso. E o segundo caso, a questão da religião, às vezes coletar uma informação que não é necessária, tá? Então aqui, dados sensíveis, muito cuidado, muita atenção. Eu até diria para vocês o seguinte, o ideal é somente tratar dados sensíveis dentro do que está previsto em legislação e regulamentação.
Tá? A empresa não tratar dado sensível porque ela achou legal, porque ela quer. Né? Todo tratamento de dado sensível estar apoiado em uma regulamentação ou legislação. Muito bem, outro destaque aqui para vocês, além de dado sensível, que a gente tem que ter muito cuidado no manuseio cotidiano diário, é a questão de dados de menores. Aí vamos contar talvez menores de 18 anos, né? Então a lei também traz um cuidado a mais para o manuseio de menores, deveria ser manuseado estritamente com a autorização do responsável legal. Esse é um cuidado que tem que ter. A gente também pegou um problema com currículos, tá? Menor aprendiz entregando currículo. Mas eu já tenho a coleta do dado do menor aprendiz. Mas a lei fala que o manuseio de dados de menores somente com autorização expressa do responsável legal. Puxa, eu estou coletando o currículo de um menor aprendiz. O responsável legal dele me autorizou a isso? Né? Eu já tenho ali a autorização para a própria coleta do currículo, né? Eu já tenho ali a autorização do responsável legal, tá? E aí eu trago outras questões aqui. Redes sociais, às vezes vai fazer, e já junto aqui com projetos sociais, né? O que a gente tem visto muito, e isso pode se aplicar muito aqui, as empresas fazendo projetos sociais, projetos bons, legais, interessantes, projetos, por exemplo, junto às escolas, e aí vai lá, tira uma foto do projeto social, tira uma foto daquela ação que foi feita numa escola e posta na rede social, tá? Isso pode ser um tratamento irregular, uma violação da privacidade dos menores. Em que sentido? Essa coleta da foto e esse post, por exemplo, nas redes sociais, a própria coleta da foto, tá? Ela requer a autorização explícita formal do responsável legal. Então, de novo, às vezes a gente está violando a lei, está fazendo um tratamento inadequado e irregular, mas não intencionalmente, sem intenção. Tá? Pô, não estou querendo roubar dados nem nada, estou fazendo uma coisa boa. Mas infelizmente, às vezes, né, na nossa visão, fazendo uma coisa boa, a gente pode estar violando a lei e violando a privacidade. Então veja que uma simples coleta de uma foto numa escola, num trabalho social, posta isso na rede social, já é uma violação da privacidade daqueles indivíduos, né? Quanto os cenários que a gente tem aqui. Bom, o último caso que eu trago aqui para a gente avançar, transferência internacional. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas também é importante vocês ficarem atentos, né? Toda transferência de dados para fora do Brasil requer certos cuidados. Não é que não pode acontecer. Pode acontecer a transferência internacional, mas requer certos cuidados. E aí vocês, até uma mensagem importante, né? Sempre, qualquer dúvida, procurem o setor de privacidade, procurem o seu DPO, né? Todas as empresas, todas as unidades possuem um encarregado de proteção de dados, né? Encarregado de proteção de dados ou DPO, Data Protection Officer. Procure a área sempre de privacidade da sua empresa, da sua unidade, em caso de qualquer dúvida disso que eu estou falando aqui, né? Então, cuidado e atenção com a transferência internacional. Tá lá trabalhando, tá num processo e percebeu, opa, peraí, aqui tem uma transferência internacional, aqui a gente está mandando os dados para a Argentina, mandando os dados para os Estados Unidos, mandando os dados para a Europa, né? Então, sempre questione, porque aqui o controle é um pouquinho mais complicado, eu não vou entrar em detalhes técnicos, né? Mas sempre questione o encarregado de dados da sua unidade, da sua empresa, e uma vez identificada uma transferência internacional. Legal? E aí uma questão que eu deixei à parte aqui, tudo isso que eu estou falando também inclui documentos físicos, porque às vezes a gente fica muito focado no documento lógico, no Excel, no Word, no PDF, no scanning que eu tirei um print ali e tal. Então, privacidade e proteção de dados, tudo isso que eu falei aqui também se aplica ao nosso papelzinho que está em cima da mesa, tá? E aí o exemplo mais clássico de todos é a brincadeira, é o histórico, é a história do rascunho de impressora, né? O pessoal vai lá, imprime, vira o verso, usa como rascunho, joga lá na impressora que todo mundo tem acesso. Mas no verso dos papéis, do rascunho, né, da impressora, será que no verso do rascunho de impressora eu não tenho dados pessoais? Será que eu não tenho nome, CPF, RG, telefone, foto, endereço, placa de carro, informação médica, informação de menores?
Então, se no rascunho da impressora, se no verso eu tiver dados pessoais dentro do escopo da LGPD, isso não deveria ser usado como rascunho de impressora. Esse documento deveria ser descartado de modo seguro. Ele deveria ser picotado, destruído, descartado de modo seguro, tá? Então também tenham atenção nas suas unidades, nas suas áreas, no seu setor, em relação a documentos físicos. Legal, pessoal? Pô, falamos bastante aí sobre o tratamento dos dados pessoais. Vamos falar, nosso tempo está passando, está bem bom o tempo por enquanto aqui. Uma pausa para água. E vamos falar sobre os desafios para as empresas. Lembre-se que primeiro a empresa tem que fazer o seu papel, para depois os colaboradores seguirem a orientação das empresas, as orientações das empresas. E aí vem o desafio das empresas, bem tranquilo aqui. As empresas possuem desafios. E por que eu estou falando aqui para os colaboradores sobre o desafio da empresa, né? Porque vocês estão, todo e cada colaborador está inserido no contexto da empresa. Então, para o próprio colaborador saber o que fazer, né? O Paulo, o Pedro, o João, a Maria, o José, o Carlos. Paulo, como é que eu me comporto bem aqui na empresa? Tem que buscar a orientação da empresa. Então, sempre o primeiro passo é a orientação da empresa, né? E as empresas possuem desafios na parte de pessoas, processos e ferramentas ou tecnologias, né? Pessoas, cultura, capacitação e conscientização é exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A empresa, o Sistema S, está fazendo o seu trabalho de cultura, capacitação e conscientização. Depois, a empresa vai trabalhar a questão de metodologias, normas e procedimentos. As empresas vão desenvolver boas práticas, políticas e procedimentos, cartilhas e vão orientar os colaboradores. Uma vez a empresa tendo feito o seu papel, aí vem o papel do colaborador de seguir as orientações sempre da empresa, né? Então as empresas vão trabalhar em relação a pessoas, como estamos fazendo aqui agora. As empresas vão trabalhar em relação a processos e vão trabalhar em relação a ferramentas e tecnologias, que é a parte de TI, né? Agora aqui assim nesse pedacinho entra a parte de TI, né? Que são os bloqueios, os controles e os monitoramentos. Uma única informação eu quero e gosto de passar para o público aqui, né? Quando o setor de tecnologia bloqueia vocês, não é porque são chato. Quando o setor de tecnologia pede para trocar a senha periodicamente, não é porque é chato. Quando o setor de tecnologia monitora e bloqueia sites, bloqueia processos, não é porque são chatos. Tudo isso, pessoal, é o trabalho do setor de TI para garantir a privacidade e a proteção de dados. Tá? Eu posso garantir para vocês que o setor de tecnologia não bloqueia nada além do necessário. Claro, tem ajustes sempre que precisam ser feitos, né? Mas não bloqueia nada além do necessário, não vai monitorar nada além do necessário. O setor de tecnologia está trabalhando para a privacidade e proteção de dados. E eu sou um profissional de segurança, né? Não tem jeito, segurança sempre vai ser uma barreira, tá? Vamos dar o exemplo da segurança física, né? Ah, tu tem que botar um cadeado, tu tem que botar um portão, tu tem que botar uma tranca, tu tem que botar um alarme. Então a segurança, ela sempre vai ser uma barreira, alguma coisa que acaba dando uma pequena travada, tá? Não tem como escapar, isso é a segurança. E o setor de tecnologia está trabalhando para a privacidade e proteção de dados sempre, tá? Eu sei que no nosso dia a dia a gente quer trabalhar, quer cumprir meta, quer... Cara, eu preciso que o negócio ande, eu preciso que o negócio voe. Beleza, né? Às vezes a gente reclama do setor de TI, reclama do controle, eu também reclamo, né? Porque a gente quer que a coisa ande. Mas nessa brincadeira da coisa andar, do processo fluir, a gente tem que ter a segurança e a privacidade de dados, a proteção de dados. E o setor de TI trabalha para isso, tá? Então essa é a mensagem que eu gosto de deixar aqui. A segurança é uma barreira, às vezes é uma tranca, é um empecilho, mas é para o bem da empresa e nunca nada além disso, tá? Então, desafio das empresas, pessoas, processos e tecnologias. E aí a gente vai entrar num negócio muito legal que aplica para todo mundo aqui, que é o ciclo de vida da informação. Com a entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que começar a estruturar realmente isso, um ciclo de vida da informação,
que é o quê? A informação ela precisa nascer, ela precisa ter a vida dela, viver ali, fazer o que ela tem que fazer, e a informação precisa terminar, né? Ser encerrada, ser eliminada ou descartada. Então avaliem no seu dia a dia, avaliem no seu setor, na sua área, né, no seu cotidiano, como é que está o ciclo de vida da informação. Né? Para analisar, às vezes, puxa, mas eu tenho uma informação aqui, como é que ela entra? Como é que ela vive? E como é que ela, não vou dizer morre, né? Não é morre, a informação não morre. Como é que ela é eliminada ou descartada? Tá? Então a informação precisa ter um início, um meio e um fim. E aqui a gente organizou o ciclo de vida da informação em 5 estágios. Tem o que a gente chama de coleta. Pessoal, coleta é a entrada da informação na empresa, na organização. Então avalia lá, puxa, mas eu recebo já de outra área. Beleza, né? Tu tá fazendo uma coleta interna, porque no teu processo tu já recebe de outra área. Mas às vezes tem uma coleta que você recebe externamente, né? Então a coleta é a entrada do dado da informação na empresa. E qual é o principal controle ligado à coleta? Justificativa de tratamento. Toda informação que entra na empresa precisa ter um propósito, precisa ter uma justificativa de tratamento. Eu sempre falo um porquê e um para quê. Tá? Coletou aquele dado, ele não serve para nada, nem entra na empresa. Cara, estou recebendo aqui um Excel cheio de coisa. Mas eu só vou precisar das 3 primeiras colunas do Excel, o resto eu não preciso. Cara, já descarta, tá? Só entra para a tua área, até mesmo na coleta interna, tá, pessoal? Só entra para o teu processo estritamente o que você precisa. Então amanhã, depois da nossa palestra aqui, amanhã no seu dia a dia de trabalho, percebeu que está coletando alguma coisa que não precisa, já modifica a interface, já fala com a outra área. Cara, não me manda mais isso, tá? Porque eu não preciso. Não me manda mais essa informação aqui porque eu não uso para nada, tá? Então a coleta, o estritamente necessário para o que eu preciso, o processo que eu preciso realizar, tá? E aí entra o armazenamento. Parece simples, o dado entrou, ele vai ser armazenado. Pessoal, armazenamento estritamente em ambiente corporativo, tá? Sempre e somente armazene em ambiente corporativo. O que eu quero dizer com isso? Na rede da empresa, lá na nuvem da empresa, no drive da empresa, o e-mail da empresa, tá? Isso é muito importante. Transferir o dado para um ambiente pessoal seu é vazamento de dados, tá? Mas Paulo, eu tenho um pendrive meu aqui e eu vou espetar aqui na máquina e vou guardar os dados. O pendrive é corporativo? Faz parte do processo da empresa? Não, pendrivezinho meu aqui, só que eu quero guardar os dados. Cara, vazamento de dados. Tá? Lembra do primeiro slide? Formalidade? Formalidade é armazenar em ambiente corporativo. Mas eu vou mandar os dados para minha casa. Vou dar um encaminhar aqui para o meu Gmail, porque fim de semana eu vou terminar um trabalhinho aqui e segunda-feira eu trago. Cara, vazamento de dados. Puxa, mas eu não estou roubando nada. Mas acontece muito tratamento irregular em processos que a gente quer fazer uma coisa boa. Tá? O tratamento irregular, a violação de privacidade, não é somente quando um hacker invade a rede e rouba dados. O tratamento irregular, a violação de privacidade pode acontecer no cotidiano de um colaborador, às vezes querendo fazer o bem. Tá? Esse é o contraponto que eu quero trazer aqui para vocês, né? Então, armazenamento, eu não vou nem entrar na questão de WhatsApp, né? Mas passou ali para o WhatsApp pessoal. Potencialmente vazamento de dados, tá? Você transferiu o dado para um ambiente pessoal e isso não está formalizado pela empresa, vazamento de dados, tá? Por quê? Perde a rastreabilidade, eu não sei mais para onde aquele dado foi. Saiu da rede e eu não tenho mais controle sobre o dado. Onde ele foi parar? Então, muita atenção nessa questão de armazenar fora de ambiente corporativo, tá? Seguindo aqui o ciclo de vida, a gente tem o acesso. O acesso é o que tu vai usar a informação para fazer o que tu tem que fazer. O acesso também
estritamente o acesso das pessoas necessárias para aquela atividade. Tá? Ah, mas tem mais gente acessando que não precisa. Deveria cortar o acesso. Tá? Compartilhamento, no ciclo de vida da informação, o estágio de compartilhamento é a troca com outras empresas, é o que a gente chama de partes externas. Isso aqui é da 27000, né? É linguagem da norma. O que é parte externa? Todo mundo que está fora da tua empresa. Pode ser um fornecedor, pode ser um cliente, pode ser um parceiro de negócio, pode ser muita gente. Tá? Um CNPJ diferente do teu já é uma parte externa e já é um compartilhamento. Tá? O compartilhamento entre partes externas também tem uma série de controles que precisam ser seguidos. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, até pelo tempo, iria me alongar demais, né? Mas procure o especialista em privacidade, o encarregado de dados e o DPO da sua empresa, da sua unidade, da sua área, tá? O compartilhamento tem uma série de requisitos legais que precisam ser cumpridos. Então você está num processo ali no seu dia a dia, opa, identifiquei um compartilhamento. Cara, eu estou mandando esses dados lá para a contabilidade terceirizada. Será que está dentro da lei? Né? Será que... E tudo isso que eu estou falando, pessoal, não é que é proibido. Ah, não, o palestrante falou que não pode mandar os dados para fora. Não é isso, tá, gente? Pode fazer, só que deve ser feito de uma maneira formalizada. Por isso que lá no primeiro slide, a palavra-chave é formalizado. Se eu mando dados para gráfica, e tem dado pessoal, né? Se eu mando dados para a empresa de marketing, mando dados para o escritório de advocacia terceirizado, mando dados para a contabilidade terceirizada, isso deve estar documentado e formalizado. Com certeza deve ter o ciente do encarregado de dados, né? E deve estar formalizado dentro dos processos da empresa. Então, isso é o que eu quero que vocês atentem no seu dia a dia, no seu cotidiano. Pô, tô trocando dados com partes externas, com parceiros, com fornecedores. Dados pessoais, né? Lá do segundo slide. Identificado, identificável, dado sensível, dado de menores. Né? Tô trocando dados. Será que isso está documentado na LGPD, já na nossa privacidade e proteção de dados? Então sempre se questione isso e acione o encarregado de dados, que ele é o especialista no detalhe ali que vai poder lhe orientar. Legal? Mas a lei tem todo um cuidado com essa questão de compartilhamento. E o último estágio do ciclo de vida é o nosso descarte. Ora, quando a informação não é mais necessária, ela deveria ser eliminada ou anonimizada, né? Isso aqui é um baita desafio. Nas nossas consultorias, a gente tem trabalhado muito essa questão de descarte dos dados, porque é um baita desafio nas empresas. As empresas, e está correto, era assim, né? As empresas têm uma cultura de guardar tudo. Não perde nenhum dado, não apaga nada, faz backup de tudo, nunca perde nada. E durante, sei lá, né, 40 anos sempre foi assim. Não é para perder nada, é para guardar tudo. E agora vem uma lei que diz, opa, não é mais para guardar tudo. Agora, o que não for mais necessário, a gente tem que eliminar. E isso causa um choque cultural muito grande. Eu me sinto desconfortável, né, lá na minha área, eu como gerente, como gestor, né? Pô, mas eu tenho que apagar os dados? O que não é mais necessário, não é tudo, né? O que não é mais necessário, né, no encerramento do processo, eu posso definir um tempo de retenção, mas eu tenho que ter o descarte em mente. Tá? Se eu não uso mais os dados, e aí de novo eu vou trazer o exemplo ilustrativo dos currículos, que é um exemplo que aplica para todo mundo conhece a área de gestão de pessoas e é cliente da área de gestão de pessoas, né? Então, de novo, exemplo ilustrativo dos currículos. Ah, lá no RH, lá na gestão de pessoas, no GP, eu tenho uma pilha, papel, de novo, documento em papel, né? Ah, eu tenho uma pilha lá com 1000 currículos de 5 anos atrás. Tá, mas o que tu faz com esses currículos? Não, a gente não faz nada. Tá lá e nunca jogou fora, nunca joguei, tá lá guardado. Se essa informação não é mais necessária, não deu o prazo de validade dela, não vai ser usado para mais nada, deveria ter o descarte. E não só o descarte, mas o descarte formal e documentado. Eu vou até ficar até o final da palestra, né? Formalidade. Então o descarte agora não é só jogar no lixo.
Eu tenho que documentar esse descarte, porque se lá na frente eu for questionado, auditado, eu tenho que comprovar que o descarte aconteceu. E até de modo correto, tá? Muito interessante, ciclo de vida da informação, aplique isso na sua área, transfira isso para o seu dia a dia, como é que está a sua coleta, o seu armazenamento, acesso, com quem você compartilha dados, está formalizado, não está, e como é que está o descarte do que não é mais necessário aí no seu setor, tá? Muito bem, o nosso tempo está passando, vamos agora que a gente viu sobre os dados pessoais e viu aí tudo que a empresa constrói para a gente, vamos falar mais objetivamente do papel do colaborador. Tudo até aqui já foi papel do colaborador, já é papel do colaborador, né? Tudo que a gente discutiu. Mas agora vamos falar mais objetivamente dentro do papel do colaborador, tá? E aí, qual é o papel do colaborador? No escopo da segurança da informação, cumprir as políticas de segurança da informação. Quais são as regras de segurança da informação aí na sua empresa, na sua unidade, na sua área, né? Procure conhecer. Ah, tem a regra, não tem a regra, qual é a orientação, qual não é. E quando eu falo política de segurança, é, por exemplo, sobre o uso de recursos corporativos. A empresa te entregou um notebook, a empresa te entregou um acesso à internet, a empresa te entregou um e-mail corporativo. O que pode e o que não pode ser feito com esse notebook, com essa internet, com esse e-mail corporativo? Vai lá para as políticas de segurança da informação da empresa, tá? O que a empresa espera de você? Estão lá nas políticas de segurança da informação, tá? Então busque conhecer e aplicar. Esse é o papel do colaborador. Busque conhecer e aplicar as políticas de segurança. Aqui, ó, também políticas de segurança sobre o uso de dispositivos pessoais. Então ela vai tratar dos recursos corporativos e também, eventualmente, se necessário, se uma necessidade na empresa, vai tratar dos dispositivos pessoais. Meu celular pessoal, posso levar para a empresa? Posso usar? Não posso? Posso conectar o meu celular pessoal na rede corporativa? Não posso. Posso levar um notebook meu para a empresa? Não posso. Então tudo isso trata dos dispositivos pessoais e isso vai estar nas políticas de segurança da informação da empresa. Também é papel do colaborador notificar incidentes. Sempre que você identificar algo incorreto, identificar uma violação de uma política de segurança, pode ser intencional ou acidental, você deveria comunicar. Tá? E aí o Odivani trouxe um exemplo no começo, acho até, né? Se não me engano, ele deu esse exemplo, ou talvez é ato falho meu. Mas assim, bloqueio de tela. Tá? Ah, o colaborador saiu para o almoço. Pô, regra básica de segurança, bloqueia a tua estação de trabalho, bloqueia teu computador. Tu não vai sair para o almoço ou se afastar, ir para uma reunião e deixar o teu computador desbloqueado, né? Então, o simples, às vezes, não bloqueio do computador, deixar o computador desbloqueado quando tu vai para o almoço, quando tu vai para uma reunião, já é uma violação, eventualmente, das políticas de segurança. No mínimo, das boas práticas, que já é uma boa prática muito consolidada, bloquear o computador quando tu vai para o almoço, quando tu vai para uma reunião. Então, pô, tu tá ali trabalhando, pô, viu o teu colega, cara, teu colega não bloqueou o computador, já é um incidente de segurança, tá? Então, trazer também o contraponto, né? Às vezes a gente pensa, pô, incidente de segurança é quando um hacker invade a rede e rouba dados. Não, né? O incidente é a violação das boas práticas de segurança, a violação das políticas de segurança. E o simples fato, às vezes, de não bloquear um computador quando sai para o almoço, já é um potencial incidente de segurança. Ok? Seguindo aqui no papel do colaborador e rumo aí à reta final para cumprir o nosso horário, no escopo da LGPD, cumprir as políticas de proteção de dados, principalmente essa questão segunda que está aqui no slide, né? Tratar somente finalidades justificadas, que é o quê? Manusear os dados somente para os processos formais da empresa. De novo, eu não vou tratar os dados
para o que eu quero. Né? Ah, eu, Paulo, funcionário, colaborador Paulo, eu acho bonito fazer isso aqui com os dados. Eu vou tomar uma iniciativa minha de manusear os dados. Isso é tratamento irregular. Eu vou tratar os dados de acordo com os processos e as orientações da empresa, mesmo processos formais ou informais, mas aquilo que eu já sei que é o meu trabalho, tá? Então isso entra aqui. Tratar somente finalidades justificadas, fazer somente o que é para fazer, ok? E claro que isso não inclui mandar os dados para o meu Gmail de casa para terminar um trabalho em casa. Pô, isso não é processo da empresa, né? Isso não inclui eu salvar os dados num HD externo meu porque eu acho legal salvar os meus dados. Perdão. Tá? Formalidade. E aqui uma coisa que eu já falei ao longo de toda a palestra, né? Atenção aos incidentes não intencionais. Eu coloquei isso aqui para dar destaque, mas eu já falei ao longo de toda a palestra, né? Às vezes a gente querendo fazer o bem, às vezes a gente querendo até fazer uma coisa boa, mas quando a gente desvia do processo formal da empresa, a gente pode estar cometendo uma violação de privacidade, mesmo sem querer, mesmo na boa intenção, mesmo querendo fazer o bem. Então, regra de ouro, siga os processos formais da empresa, né? A rotina de trabalho da empresa, tá? E aí a gente tem incidentes não intencionais, acidentais, né? No uso de dispositivos pessoais, eventualmente quando eu transfiro um documento, dados pessoais para o meu WhatsApp pessoal, eu estou tirando do ambiente corporativo, né? Ó, é bem o que eu coloquei aqui, né? Transferência para ambientes pessoais. É a história de tirar os dados do ambiente corporativo e mover aquela massa, aquele conjunto de dados para um ambiente pessoal, seja um WhatsApp pessoal, seja um e-mail pessoal, seja um dispositivo de armazenamento, né? Eu posso ter um Gmail, um Google Drive, né? Posso ter um Google Drive, posso ter um OneDrive pessoal. Não mova os dados para o seu ambiente pessoal, tá? Isso que é uma violação potencial. Aqui, por exemplo, teve um exemplo até que foi comentado com um grupo na reunião prévia, que é o envio incorreto de dados, né? Às vezes vai acontecer de você pegar um e-mail, anexar para um zip, um Excel cheio de dados e mandar para um destinatário incorreto, tá? Isso já é um vazamento de dados também potencial. Aliás, dentro dessa ideia de envio incorreto de dados, existe uma boa prática interessante que é o quê, né? Evite ao máximo anexo de e-mails. Então, o ideal seria, sempre que possível, principalmente no envio interno de dados, né? Dentro da tua empresa. Não coloca anexo de e-mail. Coloca o documento que você quer compartilhar lá na rede e manda um e-mail dizendo aonde está o documento na rede. Tá? Então eu vou referenciar o documento lá no OneDrive, lá no Drive, lá na rede. Porque se eu mandar para o destinatário incorreto, essa pessoa não terá acesso aos dados. Tá? Ah, eu quero mandar um documento para o Paulo. Eu boto na rede e mando, Paulo, tá lá na rede, na pasta tal, o documento que eu quero que tu acesse. Putz, mas daí na hora de escrever o e-mail, eu mandei pro Paulo errado. Quem nunca fez isso, né? Eu também já fiz, todo mundo faz. Rapidinho ali escrevi Paulo, cara, e veio outro Paulo. Então, se eu mandei pro Paulo errado, se eu mandei pro destinatário incorreto, e não tá como anexo, mas tá numa pastinha de rede, esse destinatário incorreto, muito provavelmente não terá acesso à pasta de rede. E aí, mesmo que eu mandei pro destinatário incorreto, ele não teve acesso efetivo aos dados. Legal? Mais um exemplo aí de boa prática. Aqui eu coloquei outro destaque. A gente já está indo para a reta final, tá, pessoal? Aqui eu coloquei outro destaque que eu já venho falando ao longo da palestra, né? Sempre seguir os procedimentos da empresa, mesmo que informais, né? De novo, o que é isso? Todo mundo sabe qual é a sua rotina de trabalho cotidiana. Siga a sua rotina de trabalho cotidiana. Muito provavelmente você estará dentro das regras da empresa, da privacidade e da proteção de dados. Acenda uma luz amarela quando é uma exceção, né? Um favorzinho, uma ajudinha, vamos fazer. Paulo, esse mês a gente vai fazer um pouco diferente.
Tu sempre fazia desse jeito e agora vamos fazer diferente. Então, casos excepcionais são um princípio para violação de privacidade. Tá? Cuidado com as exceções. Seguindo em frente aqui, vamos para a reta final, temos mais poucos minutos. Então agora a gente já sabe o papel do colaborador, seguir as políticas, as boas práticas, os procedimentos da empresa. Em caso de dúvida, sempre fale com o seu superior imediato. Ah, Paulo, pô, mas tô meio perdido aqui, não sei o que fazer. Cara, fala com o teu superior imediato, fala com o responsável da segurança da informação e fale com o encarregado de dados pessoais, tá? Vamos para a reta final, tendências e o futuro, algumas questões que eu quero trazer aqui para encerrar. Em primeiro lugar, os nossos sistemas tecnológicos, né, a nossa rede, a nossa internet, os nossos sistemas de informação, eles não estão ficando mais simples, eles estão ficando mais complexos. Né? Pode ver aí, integração com o governo, B2B, B2C, integração com banco, integração com cliente. Cara, os nossos sistemas de informação, a nossa tecnologia, ela está ficando cada vez mais complexa e não mais simples, né? E eu que já estou há mais de 20 anos, há 17 anos com a Tracker, mas há mais de 20 anos trabalhando na área de tecnologia, eu digo com tranquilidade, a gente estava muito mais seguro 15 anos atrás, 10 anos atrás, do que hoje, tá? Os nossos sistemas eram mais seguros 10 anos atrás, 15 anos atrás, porque eles eram mais simples e mais desconectados. O aumento da conectividade e a complexidade, a integração dos sistemas traz mais brechas e mais vulnerabilidades. Então, os nossos sistemas com nuvem, dispositivos móveis, rede social e por aí vai, agora é IA, né? Já tem gente usando IA para fazer ataque, né? Já tem gente usando IA para fazer crimes cibernéticos, tá? Então vê que toda ferramenta boa que surge, ela também é usada para o mal. Então a gente está com ambientes mais complexos e potencialmente mais vulneráveis do que no passado. Não estamos ficando mais seguros, tá? Estamos ficando aí, também não quero dizer que estamos ficando mais inseguro. A gente está ficando com ambientes mais complexos que possuem uma maior quantidade de vulnerabilidades e que requerem uma atenção maior. Também não vou dizer que, pô, o palestrante falou que a gente está ficando mais inseguro. Não é isso, tá? A gente tem ambientes mais complexos que requerem mais atenção de segurança. Então, isso é uma tendência em um futuro irretornável aí, né? Não tem volta. Mais regulação. A gente está fazendo uma palestra aqui falando de privacidade e proteção, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mais regulação. Temos cada vez mais regulação, Lei Geral de Proteção de Dados, ANS, E-Social, CVM, ANTT e agora o E-Cyber, que saiu recentemente, o Decreto 12.573, que trata da nova política cibernética do país. Então, o que a gente observa de tendência com isso? Cada vez mais legislação, mais regulamentação, mais regulação, e a gente vai ter que ter mais controles na área de segurança, privacidade e proteção de dados. E o meu último slide, né? A gente não tratou, não foi o foco dessa palestra, né? Tratar de crimes cibernéticos, golpes e fraudes, mas tem a ver com tudo que a gente falou aqui e a gente tem também como tendência de futuro, realidade e futuro, né? A evolução constante dos golpes, os crimes digitais e os golpes cibernéticos só evoluem, se aprimoram. A gente tem uma quantidade cada vez maior de crimes cibernéticos e golpes, tá? E aqui para ilustrar também, eu nunca gosto de me amarrar muito a números, né? Mas é mais só para ilustrar o cenário. 80% dos crimes cibernéticos estão ligados à engenharia social. O que quer dizer essa questão de engenharia social? Quer dizer que o objetivo dos crimes cibernéticos são os humanos. O crime cibernético vai focar em pessoas. Ele vai ter como alvo nós, colaboradores e as pessoas, tá? Então, muita atenção aos golpes, fraudes e crimes cibernéticos, e isso só vai evoluir. Pessoal, passamos aí pelos nossos 4 tópicos. Falei bastante como sempre.
Espero ter contribuído com a segurança, privacidade e proteção de dados. Obrigado pela atenção.